Nós hoje vamos estar falando sobre os fundamentos de batalha espiritual e nós vamos estar lendo a palavra do Senhor em João 4, capítulo 4, versículo 24. Nós hoje vamos estar abordando, um tema que poucas igrejas trabalham, acham que é algo sobrenatural, mas é algo que toda igreja deve trabalhar e é algo básico, simples e essencial para a igreja, que para se fundamentar essa igreja em Cristo precisa se trabalhar os 4 níveis, que é o nível físico, sentimental, financeiro e espiritual. Embora muitas pessoas achem que esse alinhamento no ser humano comece na área física, Você pode ver nos livros, nos estudos sobre isso, sempre estão colocando lá, primeiro o físico, depois os sentimentos, depois o financeiro e depois o espiritual. Na verdade, não é assim que se começa, Se começa primeiro pelo espiritual. Então, por isso que eu escolhi esse versículo aqui em João, capítulo 4, versículo 24, que a parte A dele fala: Deus é Espírito. E nós vamos nos ater só à parte A. Por que está falando aqui que Deus é Espírito? Porque Deus é um ser espiritual, Ele é um ser que trabalha no espírito do homem, que alinha o homem em todos os níveis, mas o primeiro nível é o nível espiritual, porque Deus é Espírito. E todas as outras áreas da vida do homem serão plenas quando se começa no espírito. Prova disso é que a pessoa precisa se aceitar Jesus como Senhor para ser moldado nos 4 níveis, para se ter excelência, para estar habilitado a ser moldado nesses 4 níveis. Às vezes a gente lê a palavra do Senhor, a gente não consegue entender a complexidade da perfeição da palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é totalmente perfeita, ela tem uma organização tremenda, ela tem uma linguagem riquíssima que quem estuda, quem faz aí uma faculdade, uma pós, um mestrado, um doutorado, fica apaixonado quando ele começa a ver a riqueza de detalhes que tem a palavra do Senhor. Por exemplo, a palavra do Senhor ela fala que nós devemos crescer em graça e em conhecimento. E daí a gente pensa que primeiro vem a graça e depois o conhecimento. Não vem primeiro a graça. Primeiro a gente tem que ter, para receber a graça de Deus, ter algum contato com Deus. Conhecer a Deus através de um versículo, através de um hino, através da natureza, que também manifesta as grandezas de Deus. Então, a palavra de Deus ela é perfeita. E, por exemplo, quando você pega um currículo bem feito de uma pessoa, você vai ver que a primeira coisa que vai estar ali naquele currículo é a última graduação daquela pessoa, é a graduação que tem mais peso. E por isso que às vezes a gente lê a Bíblia e às vezes a gente fala, mas primeiro está falando crescer em graça e depois em conhecimento. Mas não é porque a Bíblia ela se discerne espiritualmente e precisamos da revelação do Espírito Santo. A palavra do Senhor fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, nessa noite nós vamos estar falando sobre os 4 fundamentos que se precisa trabalhar na vida do homem. Para quê? Para que o homem seja um instrumento de libertação espiritual, não carnal. Porque um homem carnal, ele pode usar
as armas espirituais de forma carnal. Ele pode usar os dons, mas para o seu próprio benefício. Ele pode usar os dons, mas ferindo princípios bíblicos. Então, vamos abordar aqui, né? A palavra do Senhor, ela fala que o Senhor, Ele nos chamou para libertar. E Ele nos dá esse poder para tirar pessoas de cadeias, de prisões, para quebrar correntes, cadeados. Isso é feito no mundo espiritual. Quem tem visão aberta vai ver muitas das vezes. Quem tem dom de revelação, Deus vai revelar as obras que Ele está manifestando ali no mundo espiritual. Mas o homem, para trabalhar na área espiritual, ele tem que ser um homem ou uma mulher rendido ao Espírito. Uma pessoa que não seja visual, mas que seja uma pessoa que crê pela fé. A Bíblia fala: o meu justo viverá por fé e não por vista. Então muitos querem ser um instrumento de libertação do Senhor, que vai trazer a palavra de Deus, vai trazer a vida sobre aqueles que estão mortos, sobre circunstâncias, sobre situações, sobre famílias. Mas se ele não for uma pessoa espiritual, que acredita, que tem fé, que ele ministrou aquela palavra e vai acontecer, ele tem poucos recursos, porque Satanás coloca a dúvida. E Satanás muitas das vezes arranca aquela semente que ele semeou no mundo espiritual, que aquele libertador semeou. E para nós trabalharmos com a área da libertação, nós temos que entender que a libertação da igreja, ela depende dos pastores dela. Quando a gente vai fazer um trabalho de libertação, se os pastores da igreja fechar o coração para esse trabalho não prospera como realmente poderia prosperar. E tem toda uma situação de que alguns homens que pastoreiam a igreja são carnais e eles não querem essa libertação, essa transformação das suas ovelhas nos 4 níveis. Por quê? Porque vai queimar a carne, as pessoas que não se submeterem ali ao governo de Cristo, as coisas espirituais, elas vão dar lugar ao diabo e vão sair da igreja. Então, para que se haja um crescimento mesmo na igreja, muitas vezes tem percas. Não que Deus queira que as pessoas vá embora, que as pessoas não fiquem naquele ministério, mas porque muitos endurecem os seus corações. Por quê? Porque quando há um trabalho de libertação, há um esmerilamento na carne do homem e da mulher. E não se engane, muitos pastores, pastoras, líderes ainda não estão transformados, ainda não receberam nem o fruto do Espírito. Muitos deles são carnais e por isso agem na carne. Muitas vezes nem é por malícia, mas porque não teve essa revelação das verdades de Cristo. Não teve um instrumento de batalha espiritual para tirar eles de cativeiros, os homens e mulheres de Deus. Muitos estão em cativeiros e muitas vezes são cativeiros que são verdadeiras fortalezas. Deus nos abre a visão espiritual e a gente vê a pessoa presa em castelos todo de pedra. Eu já vi pessoas que ele era uma pedra. Já vi um irmão de igreja que a vida dele era uma pedra. Ele estava todo empedrado. Então, para trabalhar em batalha espiritual, precisamos ter ousadia. Estarmos convictos de que Deus é o nosso diretor por excelência.
e que nós precisamos fazer da forma de Deus. Porque muita gente está falando que está libertando, mas está só dando um paliativo. Exemplo, expulsando o demônio da pessoa, o demônio vai embora. Mas se a pessoa não tiver uma reconstrução em Cristo, o diabo continua ali lançando setas. Então muitas vezes ele fica influenciando as pessoas na igreja. Então nós precisamos muitas vezes, quando nós vamos trabalhar com batalha espiritual, chegar na igreja e primeiro tratar a liderança da igreja. Agora, se a liderança não aceitar, se ela quiser só, você vê que ela só quer que isso seja trabalhado com a igreja, um pastor, uma pastora, dirigente de uma igreja, quem realmente é cabeça sobre a vida deles, primeiro é Deus, depois é a cobertura espiritual deles. E se eles, sendo aqueles que têm o maior poder dentro daquela igreja ali, humanamente, se eles não querem passar eles por esse trabalho, nós que trabalhamos com essa área de libertação, devemos deixar e trabalhar só ali com a igreja. E a libertação, o trabalho que a gente vai fazer, ele vai muito se enraizando. Parece que é uma coisinha simples quando você vai trabalhar com batalha espiritual, mas você vai achando as ramificações. Muitas das vezes é uma ramificação muito minúscula, mas ela tem que ser arrancada, que ela é uma erva daninha e ela está causando problema em todas as áreas. E para se trabalhar com a libertação, nós que somos instrumentos de batalha espiritual, nós não somos o libertador é Jesus. E nós precisamos estar submissos à palavra dele, ao senhorio dele, à obediência à palavra dele, para termos êxito nessa obra. Porque um trabalho de libertação de alto nível é um trabalho onde se trata raízes, né? Não dá só um paliativo para a igreja. Muitas igrejas estão inchadas. Por quê? Porque o pastor profetiza bênção, a pastora profetiza, mas ali a pessoa não está preparado para receber. Por quê? Porque está cheio de velharias, raízes velhas, que estão ali na área espiritual, está ali na área financeira, está na área dos sentimentos, que são as emoções, e está na área espiritual. Então, tá ali raízes velhas em todas essas áreas. E aí essa pessoa não consegue dar frutos. Ou às vezes dá um frutinho aqui, um frutinho ali, mas esse fruto não permanece. E muitas das vezes a pessoa que trabalha com libertação, ela quer que logo o seu trabalho também seja visto. Mas assim como a palmeira, ela cresce primeiro para baixo, ela primeiro cria raízes, nós precisamos entender que muitas vezes nós vamos estar escondidos, a nossa obra vai estar escondida. Deus não vai permitir que as pessoas vejam o quão essa obra tem crescido, florescido. Por quê? Porque nós ainda muitas vezes não estamos preparados para vencer as injustiças, as perseguições, né? As injúrias, as invejas, os ataques tanto de pessoas carnais como do diabo. Então não é que você não viu de imediato o trabalho que você fez, que ele não está florescendo, né? A Bíblia fala que um planta, o outro rega, mas Deus dá o crescimento, e o crescimento vem sim, e é um crescimento sadio, um crescimento promissor e que flui. Então nós precisamos entender, nós que trabalhamos na área da libertação, da transformação de vida, que precisa se ter um alinhamento, primeiro em nós que vamos libertar outros. Nós precisamos primeiro usar
o conhecimento de libertação em nós. Tratar primeiro a nós nos 4 níveis. Para quê? Para que nós não venhamos nos perder, para que nós não venhamos virar estrelas gospel, para que Satanás não venha destruir o nosso lar, nossa família. Por quê? Porque quando Deus nos trata nos 4 níveis, nós ficamos protegidos em Cristo. Nós aprendemos a guardar o nosso coração em Cristo. A Bíblia fala sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Quando Deus nos trata nos 4 níveis, Ele nos ensina sobre a intimidade. Quem não tem intimidade, e a maioria das pessoas ainda não foram tratadas na sua intimidade, porque não tinha intimidade no lar, dentro da família de origem, vira uma pessoa intimidadora, uma pessoa que solta todos os seus segredos ali com seu cônjuge, com seus filhos, e expõe isso numa roda de amigo, começa a rir do defeito da esposa, do defeito do marido, e isso é chamado de chocarrice. Então, e isso vira escândalo, e isso, Satanás se alimenta dessas coisas. Por isso que nós precisamos entender que não somos nós que libertamos os outros, mas nós somos instrumentos de Deus para libertar o outro através de nós sermos recriados em Deus, morrer para o mundo e nascer para Deus e aprender com Deus, que é manso e humilde, para que nós venhamos encontrar o que? Descanso para a nossa alma. E não tem como trabalhar batalha espiritual com êxito, batalha espiritual de alto nível, se a pessoa não tiver a humildade, não deixar Deus lhe dar o fruto do Espírito. Porque a pessoa que não tem o fruto do Espírito, que não busca pelo fruto do Espírito, que não se deixa ser transparente diante de Deus, o diabo ele acha brechas para entrar na vida dessa pessoa. Por isso a gente vê que há pessoas que têm ganhado muitas almas lá fora e no final você vê que a família se perde, os filhos, homens, deixam de ser, né? Um ser do sexo masculino, porque começa a ter ações contrárias, né, à Bíblia, a palavra do Senhor, que a Bíblia fala que Deus fez macho e fêmea, né, fez homem e mulher. Esse é o estado natural das coisas. Por quê? Porque não teve esse tratamento nos 4 níveis. Embora a gente ouça, né, eu mesma, a primeira vez que eu ouvi sobre o tratamento nesses 4 níveis de libertação, que é o físico, os sentimentos, o financeiro e o espiritual, eu achei, nossa, uau, o auge, isso é tremendo, isso é coisa assim, inusitada. Eu pensava assim, isso é a cereja do bolo. Isso não é a cereja do bolo, isso é a massa do bolo, isso é o básico. Isso tem que ser feito em todas as igrejas, isso tem que ser feito com todo mundo que se diz cristão, que aceitou Jesus. Isso é algo básico, algo natural, porque isso é algo que é necessário a todo cristão, a toda cristã. Isso é necessário a ser ensinado em todas as igrejas. E nós estamos aqui para aprender. A Bíblia fala que o nosso Deus, Ele nos ensinaria todas as coisas. O Espírito Santo, ele nos ensina com amor, com graça, com misericórdia. E Ele nos capacita a viver essas verdades que estão em Cristo, que é esse conhecimento da verdade de Cristo, para que as mentiras que foram formatadas em nós caiam por terra em nome de Jesus. Então, o conhecimento das verdades de Cristo é que vai levar o homem e a mulher a renunciar o conhecimento velho, as práticas velhas, as práticas da carne.
Porque se o homem está na carne, ele não pode agradar a Deus. Então, se ele não for recriado em Cristo, ressignificar sua história desde lá do ventre da mãe, ele passa por situações terríveis e às vezes cai em caos terrível, às vezes perde a vida antes do tempo. Por quê? Porque ele começa a dar um passo maior que a perna, e isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, e o Senhor não quer que aconteça. Isso não é uma coisa impossível de acontecer, porque não vem de nós mesmos esse obedecer, esse efetuar a palavra do Senhor, mas vem do Espírito Santo que se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Só que para ele se aperfeiçoar em nossas fraquezas, nós precisamos entregar a ele as nossas fraquezas, sendo sincero, aceitando as nossas misérias, colocando no altar e pedindo a Deus força para vencermos essas coisas, para que se cumpra, né, o chamado dele em nossas vidas, para que venhamos ter céus na terra, para que venhamos fluir, né, nos 4 níveis da unção. E não é Deus que não quer nos dar coisas grandes, não é Deus que não quer nos fazer uma labareda de fogo, mas é a nossa carne que impede isso em nossas vidas. Aleluia. Agora nós vamos ver os testemunhos do que Deus está fazendo através da escola Filhos da Unção. Amém? Shalom, apóstolo. Contar aqui um pouquinho do testemunho, né, sobre a live de ontem. A live de ontem foi poderosa, né, foi tremendo. E depois que terminou, que o Senhor foi liberar a unção sobre a vida dos famintos, eu pude olhar para as minhas mãos e ver, né, as minhas mãos cheias de pó, né, mas não era pó de ouro, eu consegui ver pó de prata, né, muito interessante, porque eu já vi pó de ouro nas minhas mãos, e ontem era aquele pó de prata, estava todo prateado a minha mão, toda prateada. E só que o mais interessante foi à noite, terminou tudo, então eu fui dormir, e na madrugada a experiência que eu tive foi que é como se eu estivesse junto com o Senhor, e o Senhor liberava aquela unção, e eu tinha como se fosse choques, eu tremia o corpo todo, sentia aquela unção poderosa, e aí eu acordei, aí até fiquei assim, porque o corpo trêmulo, né, e dando glória a Deus, orando em línguas, e aí voltei a dormir. Passado mais um tempo, de novo aquela unção veio, né, de estremecer o meu corpo, mesmo sacudiu o meu corpo, meu esposo deitado do lado. Na terceira vez que veio, eu acho que minha carne em si já estava tão cansada, eu não sei por quanto tempo que eu ficava naquela unção, dormindo, ao ponto de acordar, e que a minha carne ela estava cansada e, né, assim, vibrando mesmo, trêmula, né, de tanta unção. E aí eu encostei as minhas mãos no meu esposo, que ele estava dormindo, e falei assim: ô Senhor, parte um pouquinho com ele, que essa unção, meu Deus, passa com ele um pouquinho. E aí foi que logo depois, e é engraçado porque eu já acordo orando em línguas, né, e aquela coisa, aquela unção, uma experiência tremenda, foi tremendo. Mas foi tudo devido à impartição do Senhor. Impartição no sentido do Senhor, né, declarar a unção nas nossas vidas, que aquilo que o Senhor tem, o Senhor libera sobre nós. Então realmente fomos bem impactados. Eu fui impactada, glória a Deus. Glória a Deus. Vocês viram que coisa maravilhosa Deus está fazendo através da escola Filhos da Unção? Vocês também fazem parte dessa escola.
Vocês também têm somado conosco através dessa escola. E glória a Deus. O testemunho da nossa filha, pastora Elaine, é maravilhoso, né? Maravilhoso a experiência que Deus deu para ela, experiência diferente. Eu mesma nunca tinha visto Deus manifestar pó de prata. Muito maravilhoso isso. E Deus também deu ela sonhos proféticos na experiência, né, de muita unção, muito poder. E é isso que Deus quer fazer na sua vida também. E é isso que Ele quer fazer na vida de cada um de nós. Então vamos tomar posse em nome de Jesus. Vamos estar dando continuidade, né, a esse estudo. Então, o primeiro fundamento de batalha espiritual é que Cristo é a base de tudo. Ele é o cabeça, Ele é o Senhor da igreja. E Ele, como Senhor da obra, Ele levanta obreiros. E esses obreiros sou eu e você que Ele levanta para fazer uma obra em alguma área, né, da casa dele, na vida de alguém. E Ele utiliza os seus embaixadores para estabelecer os céus na terra. E para nós fazermos a obra do Senhor, Ele vai desenvolver em nós, dentro de nós, os céus. Por isso que Ele trata os 4 níveis da vida do homem. Por quê? Porque aí é construído o céu dentro de nós. Jesus falou assim, o reino de Deus está dentro de vós. Então, o reino, ele é construído dentro de nós. E aí nós levamos o reino aonde nós formos. Uma vez nós estávamos orando e estávamos fazendo uma pequena vigília e Deus me mostrou em visão, Ele trazendo fragmentos do céu para a terra. Então Ele traz pedaços do céu, né? E são construídos dentro de nós. Então, quando a gente deixa Deus tratar nós nos 4 níveis, quando nós tratamos a igreja do Senhor nos 4 níveis, nós ficamos vazios de nós mesmos, ficamos purificados da carne, da carnalidade, das coisas ruins, memórias amargas, sentimentos ruins. E aí o Espírito Santo, ele flui dentro de nós com grande poder, com muito amor, com muita graça, com muita misericórdia. Aí nós começamos a exalar Deus de uma forma muito tremenda, mas também muito natural. A igreja de Cristo, ela deve ser dirigida por Ele, através do pastor e da pastora. A igreja, ela deve ser cristocêntrica, aonde Cristo é o centro e não o homem. Não é as necessidades do homem que é o centro. Por isso que quando nós vamos pregar ou visitar um lar, alguma coisa, nós temos que pedir a Deus para que Ele nos dê um direcionamento daquilo que é para ser feito naquele lugar, né? E Cristo, Ele vai nos especificar, e Ele gosta disso, Ele quer isso, porque isso é o normal, embora muitos achem que é algo sobrenatural, não, isso é o normal que Deus quer fazer. Ele quer edificar a tua igreja, mas Ele pode edificar a sua igreja e Ele pode tratar a igreja naquilo que... Ele quer tratar a igreja naquilo que é o mais essencial. E a igreja, ela não deve viver por movimentos. A igreja, ela deve viver por um posicionamento, uma direção do Senhor, por propósito, aonde Deus estabelece os propósitos. Por exemplo, quando uma igreja não está fluindo e o pastor, a pastora pede a Deus uma revelação porque a igreja não está fluindo, o Senhor, Ele dá aquela revelação específica para mostrar o que está adoecendo aquela igreja, ou o que é mais gritante, qual é o problema mais gritante naquela igreja. E se os pastores não tiverem essa humildade, que é essa submissão a Deus como Senhor, e esse direcionamento na obediência à palavra do Senhor,
esse caminhar na direção do Espírito Santo, muitas vezes ele não vai ter humildade para refazer algo que ele já fez. Muitas vezes nós já fizemos aquilo que Deus vai mandar nós fazermos de novo, só que nós fizemos, às vezes não era tempo para fazer, às vezes nós fizemos sem ter detalhes que Deus quer colocar, e são coisas simples, mas que realmente funcionam. E uma vez eu perguntei para o Senhor, por que a igreja tal não está crescendo? O Senhor falou para mim, porque eles não reconhecem a autoridade. E reconhecer a autoridade é reconhecer a autoridade de Deus, reconhecer a autoridade de seus pais biológicos, reconhecer a autoridade de seus pais espiritual, a autoridade dos seus líderes, reconhecer todo tipo de autoridade, mas não só reconhecer, mas respeitar, submeter a elas. Tem gente que fala assim, não, eu respeito a autoridade, mas só ouve, entra aqui, sai aqui, não vai fluir. Tem que fazer, tem que agir de acordo com o que a autoridade está ordenando. Mas eu não posso, mas eu posso levar. E se a autoridade estiver me falando para mim fazer algo que fira a Bíblia? Aí não, aí a Bíblia fala que importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Há igrejas que estão fazendo movimentos, por quê? Porque não estão buscando do Espírito Santo o que precisa ser tratado na igreja. E também tiraram os profetas, não aceitam revelações dentro da igreja, não aceitam o que o profeta fala, porque o profeta tá vendo uma grande prosperidade, muitas das vezes ele tá vendo uma escassez, a escassez vai vir. Só que a igreja hoje ela é muito visual, então ela tem essa dificuldade de aceitar a diversidade de dons, porque pela falta do alinhamento nos 4 níveis, a igreja teve muita perca, aonde se teve muitas revelações carnais. Então muitos pastores ficaram tão feridos com isso que eles cortaram, eles não aceitam mais revelação dentro das igrejas. Mas isso está errado, isso está errado. A palavra do Senhor fala, meu povo perece porque ele falta conhecimento. Conhecimento de quê? Da vontade de Deus, da promessa de Deus para a igreja, das revelações do Senhor. Por não haver profecia, o povo se corrompe, a palavra do Senhor fala. Então, precisa se resgatar essa igreja aonde respeita as diferenças, aonde uma é braço, outro é mão, outro é cabeça, outro é pé, aonde um é o recepcionista da igreja, aonde o outro é o intercessor, aonde o outro é o adorador. Então a igreja não pode todo mundo ser só adorador ou só pregador. Nós precisamos tratar os 4 níveis para que haja esse respeito às diferenças e para que a igreja venha fluir da forma que ela precisa fluir. A igreja ela precisa mover, ela precisa andar, ela precisa fazer as coisas, mas primeiro precisa ser feito nela. E para ser feito na igreja, precisa se tratar os 4 níveis da vida do homem. Por que precisa se tratar os 4 níveis? Porque o nível espiritual tem a ver com o quê? E Deus é espírito, então ele vai desenvolver o nosso espírito, porque nós precisamos ser um com Deus. E por não estar havendo esse alinhamento nos 4 níveis, a maioria das pessoas não sabem ser um com Deus. E se não sabe ser um com Deus, também não sabe ser um com a sua esposa. Não tem intimidade no casamento. A maioria dos casamentos não tem intimidade entre o marido e a mulher. Isso é assustador, né? Mas é verdade. E você que quer que Deus abra os seus olhos do entendimento, muitas das vezes Deus não abre porque não foi tratado nos 4 níveis. Por quê? Porque muitas coisas que você vai ver, se você não foi reconstruído em Deus, você pode querer tirar a sua própria vida. Você pode arrumar uma ruaça, arrumar briga com todo mundo, porque você vai ver as coisas como realmente são. E há muita bagunça
no oculto. Há muitas guerras. E por isso o homem tem que ser espiritual, a mulher tem que ser espiritual, para lutar no mundo espiritual. Uma amiga minha, ela orava muito, e isso ainda era jovem que ela me contou isso. Eu tinha 20 anos mais ou menos. E uma vez ela estava na igreja, uma pessoa entregou para ela que o marido dela estava traindo ela. E ela agiu na carne após ela ouvir essa revelação. Então ela não era espiritual, ela não buscou de Deus ali um direcionamento do que fazer diante daquela situação. A carne dela, né, pulou para fora e ela agiu na carne. Foi lá na faculdade, o marido foi estudar, ela foi, esperou ele no final da aula no estacionamento escondido e quebrou o carro do homem, fez maior barraco, entendeu? Então ela agiu na carne, né? Roupa suja se lava em casa, ela esperasse ele chegar e resolvesse, mas primeiro ela deveria ter orado ao Senhor para ver que providência tomar. Porque eu conheço mulheres que são traídas e conta para todo mundo e depois perdoa, ela ainda fica com cara de tacho, né? Antes da pessoa espalhar a sujeira do outro, pensa, ore a Deus e pergunta o que você vai fazer diante dessa situação. Porque a sujeira do seu cônjuge pode sujar você também, esbarrar em você, porque é uma só pessoa. Então, antes de pegar uma obra da carne e espalhar para todo mundo, vá para o presente de Deus buscar do Espírito Santo de Deus um direcionamento, né? Uma sabedoria de como agir no Espírito para não cumprir as concupiscências da carne. E por que o segundo nível que o Senhor trata é o financeiro? Por causa da questão dos princípios e valores. Hoje a maioria das pessoas não sabem sobre princípios e valores. Por isso pastores colocam a obra antes da esposa. E aí se torna pecado. Por quê? Porque a igreja está se tornando a esposa do pastor. A igreja não é a esposa do pastor. A igreja não é o esposo da pastora, que também, no caso da pastora, né, que pastoreia um rebanho. Então, precisa-se urgente tratar os 4 níveis do homem. Não tem como a igreja ficar sem esse tratamento. Porque uma pessoa que não sabe o valor da cruz do Calvário, ela não sabe o valor dela. Ela vive falando, eu não sou ninguém, eu não sou nada, Deus não vai me usar, não estou vendo nada, é uma pessoa carnal. Por quê? Porque ela não foi ainda recriada em Cristo, ela ainda não se tornou uma com Cristo. Ela não aprendeu a ter intimidade com Deus. E o terceiro nível é o sentimento, porque são as emoções. As emoções, nós temos muitas emoções ruins que nos trazem doença, que nos trazem coisas ruins, que estão nos atrapalhando nas outras áreas também, no nível espiritual, no nível financeiro, por causa dessas emoções erradas, né? Por exemplo, uma pessoa que foi infeliz num primeiro casamento, no segundo casamento, muitas vezes o marido traiu ela no primeiro casamento, no segundo, quando o marido sai, ela tá ligando toda hora, fica uma pessoa pegajosa, uma pessoa insegura. Por quê? Porque não tratou ali aquelas emoções feridas, aquelas emoções doentes, aquela situação de frustração que ela passou. E o último nível é o físico. Por quê? Porque se, por exemplo, a perca de um pai, a perca de uma mãe quando era criança, que às vezes é uma situação terrível, que a pessoa vive a vida toda sem conseguir vencer aquilo ali. E isso aí, Deus usa os libertadores para tirar essa pessoa dessa cadeia. Muitas vezes é uma pessoa que perdeu o pai quando era criança, ele tá lá no mundo espiritual, ali na idade que ele perdeu o pai. A gente vê ele na visão dentro de uma cadeia ali, e Satanás é o carcereiro. E ali
aquela pessoa, ela não está querendo ser um homem, ela está ali com 30, 40 anos, tem uns que estão com 50 e tantos e quer ser uma criancinha, quer brincar com uma criancinha, é intrometido na vida do outro como uma criancinha, é um meninão que só fica rindo de tudo. Criancinha, às vezes elas riem de tudo. A criança é normal, ela ri de tudo, ela às vezes não tem muito um equilíbrio, uma noção. Mas um adulto agindo como uma criança não é normal, não é normal. É um homem muitas vezes que teve uma situação de perca do pai e ele ficou ali como um adolescente ali de 15 anos e agora ele tem 45 e ele não tá dando conta ele não deu conta de amadurecer no relacionamento conjugal e ali agora ele quer arrumar uma namoradinha de 15. Por quê? Porque no mundo espiritual, a mentalidade dele é de 15 anos. Ele se veste como um rapazinho de 15 anos. Ele age como. E às vezes as pessoas ao redor ficam assim, que loucura, ele é crente, ele não se enxerga, que coisa mais louca, doentia. É porque essa pessoa, ela tá lá no passado. Lá naquele tempo que aconteceu aquela situação de desespero na vida dela, de medo, e ela se escondeu num lugar de escuridão onde Satanás se apresentou a ela. E ali Satanás fica operando na vida daquela pessoa. Então, quando se é tratado os níveis de acordo com o direcionamento do Espírito Santo, né, que é primeiro o espiritual, depois o financeiro, depois o sentimental e depois o físico, a igreja vai fluir tremendamente. E não tem como o libertador ser carnal. É muito complicado porque hoje em dia tem muita gente que tem dons e não tem o fruto do Espírito. Então a gente que é cristão, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Por isso precisamos ter uma sensibilidade à voz do Espírito Santo. Porque você vai ver às vezes homem que ora e demônio sai e liberta pessoas, mas que ele mesmo não foi liberto. E ele está libertando pessoas, apóstolo Evangelho? Tá porque ele está usando o nome de Jesus. E o demônio, ele tem que se submeter ao nome de Jesus. E muitas vezes as pessoas que estão desalinhadas, elas são pessoas ousadas. Então você que não tem ousadia, pede a Deus uma ousadia, porque para trabalhar na obra do Senhor também precisa de muita ousadia, até mesmo que a obra muitas vezes ela não é visual. Muitas obras que Deus usa para nós fazermos, às vezes a gente ora, decreta o milagre depois de um mês que a gente esteve no lugar e que a gente sabe. Depois de 6 meses que a gente vê aquele abrochar de maravilhas, de coisas extraordinárias. Parece ali naquele dia que teve pouca coisa, poucas manifestações visíveis mesmo. Às vezes é mais cura, mas não é que Deus não fez. Então, se você não receber de Deus a convicção do seu chamado e essa ousadia, você mesmo pode ficar frustrado com você e deixar o diabo te parar, ou a sua carne mesmo. E por que o libertador deve ser espiritual? Ele deve ter o fruto do Espírito. Porque se ele não for espiritual, ele mesmo manifestando curas, libertações, portas abertas, ele pode usar das suas armas carnais para dar lugar à carne e prostituir a igreja do Senhor. Levar a igreja a ter uma visão só carnal, só financeira, entendeu? Então, igrejas que a pessoa tem um espírito de miséria, por exemplo, o pastor ali, dirigente, se ele não for espiritual, ele pode querer desenvolver a igreja aqui só no nível financeiro, para que haja muito dinheiro. E se ele desenvolver no nível financeiro, as pessoas vão ganhar dinheiro? Sim, vai ganhar, porque o conhecimento em finanças nos traz prosperidade. E quando vamos trabalhar o nível financeiro aqui, entra em muitos estudos também sobre finanças. Então,
Se o pastor, se o dirigente daquela igreja é carnal, ele pode manipular ali o sistema para o ganho próprio dele. Ele pode manipular. Então, por isso que às vezes a igreja do Senhor, ela dá mais ênfase ao que Deus faz do que quem é Deus, do que ser recriado em Deus. Porque ser recriado em Deus dói, porque Ele nos esmerila, é como se Ele nos ralasse. E às vezes Ele nos expande, né? Quando nós estamos demais numa situação, Ele vem e rala para tirar aquilo, porque nós temos que ter o molde de Cristo, nós somos cristãos. E quando nós estamos muito fechados em algo, Ele vai também nos dar uma expansão. Então também vai doer. Porque, por exemplo, quando a gente está crescendo, que a gente é adolescente, às vezes as nossas pernas doem, é normal. Então, às vezes também no mundo espiritual, nossas pernas doem também e é crescimento na caminhada espiritual. Então, nós precisamos entender essas coisas do Espírito Santo e sermos sensíveis à voz de Deus, para que a gente não venha fazer sacrifício de tolo. Ou o diabo falar com a gente que a gente está fazendo sacrifício de tolo. Ou as perseguições nos parar na obra do Senhor. Agora nós vamos conferir o que Deus tem feito através das nossas viagens missionárias, né? Nós vamos estar vendo um vídeo de uma filha nossa ministrando, amém? Viram, amados? Que maravilha, né? Deus tem feito, Deus tem usado, né, os seus instrumentos na terra para a glória do nome dele, né? A nossa filha ministrando a unção do Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Nós que somos pais espirituais, ficamos muito felizes com isso. É isso que Deus tem feito. Deus tem nos dado filhos e filhas espirituais para também expandir a obra do Senhor, né? Para trabalhar, a obra é muito grande, e a Bíblia fala para nós pedirmos ao Senhor que envie ceifeiros. Então nós queremos que você seja um ceifeiro, que você seja uma ceifeira, que vocês também sejam instrumentos de Deus para libertar pessoas, libertar famílias, libertar lares, né? Nós estamos muito felizes porque Deus nos chamou e nós ouvimos o chamado de Deus. E através das nossas obras missionárias, nós temos também gerado filhos que estão também dando continuidade, né, a esse chamado que Deus nos comissionou e está comissionando a muitos.
Então Deus te chama também para ser um instrumento da obra do Senhor nos dias de hoje. É agora o chamado de Deus para a tua vida. Seja um instrumento orando, seja um instrumento pregando a palavra do Senhor. Pregue em tempo e fora de tempo. Pregue aonde você estiver. Um instrumento não escolhe aonde vai ser usado. Então, fale de Deus. Aonde o Espírito Santo ministrar o teu coração, fale. Não preocupe se as pessoas vão acreditar ou não. Não se preocupe se as pessoas vão aceitar ou não. Fale, Deus vai te dar sabedoria, entendimento para fazer a obra do Senhor. Coisa linda Deus tem feito através das nossas vidas, tem feito através do meu esposo, o apóstolo Wilke. Temos alinhado a igreja do Senhor onde temos ido. E seja você também um instrumento de Deus para somar conosco através do seu dízimo, através da tua oferta, através da tua oração pelas nossas vidas, pela nossa família, em nome de Jesus. Nós vamos estar passando agora as contas do ministério e você que sentir de Deus, manda uma oferta de gratidão a Deus pelo que Ele tem feito pela sua vida. Mande uma oferta. Talvez você queira mandar uma oferta de missões, talvez a oferta que você queira mandar é uma oferta para ajudar as pessoas carentes. A gente também ajuda pessoas, às vezes a pessoa quer uma cesta, às vezes a gente tem que visitar pessoas, a gente não cobra a gasolina da pessoa, a gente não cobra nada, a gente vai lá, visita, ora, ministra as bênçãos do Senhor. E nós estamos aqui para ser instrumento de Deus. E Deus te chama também para ser um instrumento de alguma forma, né? E é importante que a gente seja de todas as formas que for possível, né? Nós mesmos pregamos, nós vamos fazer missões, nós, aleluia, oramos também para missões, nós edificamos também a igreja do Senhor, porque o nosso Deus é sem limites. E Ele não quer que você seja limitado. Ele te chama também para ser um instrumento. Envia a sua oferta de amor e gratidão ao Senhor pela obra que Ele fez na sua vida e Ele também quer fazer na vida de outras pessoas. Seja você também esse instrumento, através da sua oração, através do seu trabalho, né, na obra do Senhor, de evangelismo, de dar uma palavra de amor às pessoas, de enviar uma oferta, ajudar em missões. Deus te chama nessa noite para ser um instrumento do Senhor. E finalizando aqui o nosso estudo, os 4 níveis aqui que Deus trabalha na vida do homem são muito importantes. Mas é uma coisa que não é feita do dia para a noite. Não é feito. E muitas das vezes Deus nos trata aqui nesses 4 níveis e durante a nossa caminhada a gente vê que às vezes entrou uma raposinha e nós precisamos jogá-la para fora no nome de Jesus. E Deus, Ele mostra, né, as obras da carne, né, os demônios, né, os instrumentos que Satanás envia, que às vezes é um mau pensamento, às vezes é uma amargurazinha no coração. E Ele nos dá poder para expulsá-los em nome de Jesus. E abordar os 4 níveis aqui na vida do homem é essencial. E esses 4 níveis, eles abordam muito a família. A família. Quem não leu meu livro ainda, se lê, vai ver que eu falo da família quase que o tempo todo. Por quê? Porque primeiro você é um com Deus. Depois você é um com a sua esposa. Ou um com seu esposo, se for mulher, é uma com o esposo. E os filhos são extensão desse relacionamento seu com seu esposo, com sua esposa. E muitos têm ferido princípios, colocando a obra antes de Deus, colocando a obra antes da esposa ou do esposo, e isso está travando ministério de muita gente. Por isso que é imprescindível a igreja do Senhor trabalhar esses 4 níveis na vida de todo mundo. Se nunca foi feito na sua vida, você é um pastor, uma pastora, ore a Deus por libertação própria.
e peça a Deus para tratar esses 4 níveis na sua vida, para você fluir, porque a Bíblia fala que nós somos edifício de Deus, nós somos lavoura dele, nós não somos barraco de Deus. Edifício é várias casas uma em cima da outra. A gente vai em São Paulo, a gente vê lá, é chamado de arranha-céus, né? Aqueles prédios, coisa mais linda. Para ver, você tem que olhar até para cima, de tantos andares que é, né? A gente quando vai, a gente aqui de Valadares, por exemplo, primeira vez que eu fui lá em São Paulo, eu fiquei, né, assim, meio perdida. Porque é cidade grande, né? A gente está acostumado aqui que é pequenininho. Então, esses 4 níveis aqui, Deus, ele vai trabalhar desde o ventre, aí ele vai passar nas suas raízes familiares, aí ele vai passar na sua visão aqui financeira, precisa ser trabalhado. E depois ele vai trabalhar nos seus sentimentos, que aí entra os pensamentos bons, pensamentos ruins, que precisa ser trabalhado, liberto, precisa se lançar fora, né, as memórias amargas. E aí o que acontece? Aí o nível físico aqui, a pessoa precisa aprender a comer, não ficar só comendo porcaria. Tem muita gente que tem tido as suas vidas tirada antes do tempo. É chamada de morte prematura, porque só come besteira, tá? Come açúcar demais, fritura demais. Eu queria ouvir algo espiritual, isso é espiritual, porque se você morrer, não tem lugar nenhum pro espírito fazer morada não, tá? Não tem. Porque esse corpo aqui de carne é a morada do Espírito Santo, ele mora aqui dentro, ele mora dentro de você, tá? Então, eu vi esse ano passado um homem usado tremendamente pelo Senhor, já no 4º nível da unção, profeta. E ele não era muito conhecido, mas ele movia no profético tremendamente, mas não tinha sido tratado nesses 4 níveis. E aí o que aconteceu? Ele não cuidou do físico, morreu, tá? Morreu, novo, 42 anos. Então, todos esses níveis aqui, ó, tanto o espiritual, o financeiro, o sentimental e o físico, são importantíssimos. Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Eu estava num lugar um dia, Deus falou assim para mim, fala para o fulano que ele precisa cuidar da saúde, senão ele vai morrer cedo. Parar de comer bobeira e comer mais coisa natural. Então, precisa se tratar os 4 níveis. Pastor, pastora são pais da igreja, tá? O pastor é o pai, assim como você tem um pai biológico, um homem que é seu pai, você tem uma mãe biológica também. Não tem pai sem mãe, não tem mãe sem pai. No mundo espiritual a mesma coisa, tá, irmãos? Se você tem um pai espiritual, a esposa dele é a sua mãe espiritual. Sendo ela espiritual demais ou não, ela é a sua mãe espiritual. Não tem lógica você ter uma mãe espiritual que é uma pastora e o marido dela não ser seu pai espiritual. Isso não tem lógica. Nem no mundo físico isso é normal, tá, irmãos? No mundo espiritual, as coisas não são feitas de qualquer jeito, não. Não é igual horta, não. Nós somos vinha do Senhor. Então, não fique chamando você que tem um pai espiritual, chamando outra mulher que não é esposa dele de mãe espiritual. Não fique chamando 4, 5, 10 pessoas de pai espiritual. Não tem necessidade. Deus vai te dar só um. Não tem necessidade disso. Você precisa entender que esse pai espiritual, você precisa se submeter a ele. Você precisa reverenciar ele como um pai espiritual para você. A sua mãe espiritual é a mesma coisa. Tem pessoas, e isso aqui é o tratar na área das emoções. Vou falar algo que o Senhor está me revelando e eu tenho que falar. Tem pessoa que trata bem só a mãe e o pai não. Eu prefiro a minha mãe. Você, tanto a sua mãe quanto seu pai, são importantes no mesmo nível da sua vida. Por quê? Porque a sua mãe não teve você sem o seu pai biológico. Nem o seu pai teve você sem a sua mãe biológica. E o que eu vejo muito é principalmente filhos ou filhas que são tratados com mãe solteira. Eles rejeitam a mãe. Por quê? Porque quando você é criado com mãe solteira e o seu pai
não teve aquele papel de pai, porque talvez em nenhum caso isso aconteceu, a maioria não teve. Mal mandava um dinheiro ali, do jeito que dava e tal. Não teve relacionamento com o pai e tudo. O que acontece? A sua mãe ela vai ter que trabalhar para manter a casa, ela vai ter que prover o financeiro, onde que era o seu pai que teria que prover. Então, como ela vai sair de casa para estar provendo o financeiro, e isso tem acontecido muito, o que vai acontecer? Você vai ficar sem mãe. Você não vai ter uma mãe da forma que você precisava ter uma mãe. E aí o que acontece? A sua mãe se tornou como se fosse um homem da casa. E aí você vai rejeitar ela como mãe. Mas você precisa entender que muitos de nós passamos por isso. Foi difícil, foi terrível, mas tem que se perdoar e amar como mãe. Porque muitas das vezes o diabo entra e essa pessoa fica... Mãe, você é brava demais. Porque uma mãe, quando ela precisa fazer o papel de um pai, ela fica uma pessoa autoritária, tá? Autoritária, porque ela não é um homem, ela é uma mulher. Mas ali ela está assumindo um papel de homem. Fica uma coisa difícil, mas é o que teve que acontecer, né? Teve que acontecer. Isso é a falta do Espírito Santo, a falta do alinhamento familiar, a falta da obediência ao Senhor, a falta do reconhecimento de Deus, a falta da estrutura familiar, né? E a maioria de nós passamos foi por isso. Então, aí o que acontece? Essa pessoa fica idolatrando o pai. Porque não teve um pai biológico, começa a idolatrar o seu pai espiritual. Ou quando não teve uma mãe e só foi criado com o pai, começa a idolatrar a sua mãe espiritual. Por isso que precisa se tratar os 4 níveis. Por quê? Porque tem que se tratar as injustiças. Quando a gente era criança, a gente enxergava as coisas com um olhar de criança. Mas hoje, como adulto, você tem que ter um olhar de Deus, um olhar espiritual, tem que ser espiritual. Porque senão, fica uma pessoa que fala que é de Cristo, mas está arrumando problema da mesma forma. Não está fluindo, não está saindo do lugar. Por quê? Porque está se amarrando por causa das suas atitudes erradas. Porque nós cristãos temos que ter o quê? O fruto do Espírito, a ação de Cristo no nosso dia a dia, no nosso lar, na nossa família. Honrar pai e mãe é você aceitar o seu pai e sua mãe do jeito que eles são. Não fica tentando mudar o seu pai e sua mãe, não fica. Se você sabe que eles precisavam mudar, não estão conseguindo mudar, ora a Deus, fala para Deus usar alguém para intervir na vida deles. Peça a Deus para libertar eles, mas não fica batendo de frente com seu pai e sua mãe, ensinando para o pai e para a mãe, brigando, sendo arrogante, soberbo, que isso aí fere princípio, isso é desonra. O seu pai e sua mãe te colocou na terra, te deu aquilo que eles puderam te dar, te deram o melhor, mas às vezes o melhor do nosso pai e da nossa mãe era muito pouco, porque os tempos passados era muito difícil, até para comer, né? A gente vestia roupa, era usada dos outros, eram situações difíceis, a maioria de nós passamos por isso. Mas honrar pai e mãe é aceitar eles como são, não ficar falando mal deles porque morreu, não ficar ferindo a memória deles, entendeu? É honrar mesmo depois da morte. Já viu falar que a pessoa depois que morre vira um santo? Vira um príncipe? Vira um sem defeito? Pois é. Mas nós não podemos ficar olhando defeito no nosso pai e na nossa mãe, ficar falando mal do pai e da mãe, ficar expondo os defeitos do pai e da mãe. Isso é algo que te atrapalha demais, é maldição, tá? E a Bíblia fala que maldição sem causa não pega, mas maldição, isso quer dizer o quê? Que maldição com causa, ela fica, não tem como expulsar. Então, precisamos obedecer ao Senhor, ok? Se a sua mãe é uma pessoa que quando conversa com você te xinga, te trata mal, mantenha uma certa distância dela, ligue de vez em quando. Mãe, se está precisando de um dinheiro, eu vou mandar para você. Está precisando de um remédio, manda. Mas não fique falando mal da sua mãe, denegrindo a imagem dela. Não fique dando ouvido pra gente que está denegrindo a imagem da sua mãe. Isso é maligno. A imagem do seu pai também, né? Isso é maligno, né? Quem escolheu nossos pais foi Deus. Quando a gente faz isso, a gente está
tá sem palavras dizendo para Deus que ele não soube escolher os nossos pais, né? E a Bíblia fala assim, a Bíblia fala assim, que pessoas são desobedientes a pai e a mãe. A Bíblia condena desobedecer pai e mãe, entendeu? Porque quando desobedece pai e mãe, não reverencia pai e mãe, não reverencia pai espiritual, não reverencia mãe espiritual. Você não tem respeito dentro da sua casa, como é que você vai ter respeito dentro da casa de Deus? Então, por isso que é necessário tratar os 4 níveis na vida do homem e da mulher. Se você é pastor, bispo, não interessa o que você é, né? Se você precisa ser alinhado, coloque sua boca no pó, ora jejum e fala assim, me alinhe. Porque nos 4 níveis aqui a gente trabalha a inveja. Tem pessoa aqui que não foi trabalhada a questão do valor com ele. Tem que trabalhar na área financeira para ele entender que ele tem valor por causa do sangue de Jesus, não é pelo que ele faz. Não é. O nosso fazer nunca pode ser maior do que quem nós somos. Nós somos cristãos e isso é o nosso maior valor. É lógico que quando a gente entende isso, nós vamos fazer e vai fluir, vai acontecer, vai prosperar as nossas obras. Mas o fazer não pode vir antes do ser. E uma pessoa que se sente um ninguém, ela é invejosa. Muitas das vezes ela inveja o chamado da esposa, inveja o chamado do esposo. Dentro da igreja fica com rixa, com um irmão, com outro. Acha que todo mundo está perseguindo ela. Então, a igreja do Senhor é muito bonitinha, todo mundo sentado, vestido igual santo, orando, cantando. Mas nós que somos chamados para fazer a obra do Senhor, nós precisamos de um olhar de revelação do céu para tratar as misérias que há sobre o povo de Deus. Para quê? Para que a igreja consiga caminhar, para que a igreja consiga fluir, onde cada um vai fazer o seu trabalho, onde um não vai ficar falando mal do trabalho do outro. Porque quem vai olhar o trabalho da igreja são os pastores, não são o irmão que vai avaliar o trabalho do outro irmão. Não é. Isso não é o papel do irmão na igreja, avaliar a ovelha, avaliar o trabalho dos obreiros da igreja. Não é, esse é o papel do pastor, avaliar o trabalho dessa ovelha. E avaliar com o olhar de Deus, intervir com uma revelação do Espírito Santo. Por isso nós precisamos ser espiritual, amém? Nós vamos orar nessa noite, agradecendo o Senhor por esse estudo. Que o Espírito Santo possa resplandecer a luz dele sobre nós e que em nome de Jesus ele venha tirar toda a escuridão, tudo aquilo que o diabo quer colocar no nosso ouvido, comichões, para não absorver a palavra do Senhor, para não praticar. Tiago ele fala para nós não sermos só ouvintes, mas praticantes. A minha oração nessa noite é que Deus te ajude a praticar, a se mover na verdade na vida que é em Cristo, em nome de Jesus, para que o Senhor tire a venda dos olhos, para que você veja a luz do Senhor, para que você consiga ver os problemas com o olhar de Deus, para não arrumar mais arruaça, mas conseguir, pela revelação do Espírito Santo, a ser uma pessoa branda. A Bíblia fala que a resposta branda desvia o furor. Tem muito crente que ele não tem resposta branda, ele gosta de furor, ele gosta de inflamar. Por quê? Porque não foi tratado os 4 níveis. E isso é terrível, é gritante, mas é muita gente que precisa se tratar. Deixa o Espírito Santo tratar. Deixa o Espírito Santo te usar para tratar pessoas. Muito do que eu aprendi, do que eu cresci, foi que o Espírito Santo me revelava as coisas, o problema da pessoa. E muitas vezes eu falava com Deus, Senhor, mas não tenho nada disso. Como que eu vou resolver o problema dessa pessoa? Espírito Santo, me fala aí. E aí ele ia me revelando, né? Me revelando as coisas, né? Que ele nos dá como se fosse uma pontinha de fio. E aí a gente pergunta, mas eu não estou entendendo, me mostra mais, eu não sei nem como resolver isso, eu nem sei o que é isso. Aí ele vai e mostra o fio todo, e aí a gente vai ver, vai ter mais coisa para aprender. Então Deus, ele é a profundidade da riqueza, né? E do conhecimento. E ele quer nos trazer a luz do Senhor. A Bíblia fala que a luz do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Esse é o dia que Deus fez para nós. Hoje é um dia perfeito. Amanhã também será. Aleluias. Vamos orar nessa noite.
e o Espírito Santo nos conduzirá da forma plena, da forma dele, e ele fará, né, de nós um edifício, né? Nós não somos um barraco, nós somos edifício, várias construções uma em cima da outra. Talvez você está falando, Senhor, mas a primeira construção está difícil, a base está difícil. Quando a construção está difícil é porque não foi mexida na base. E a base são os 4 níveis, que é o espiritual, o financeiro, o sentimental e o físico. Deixa o Espírito Santo falar com você, o que ele precisa tirar de você, o que ele precisa colocar em você. Deixa ele ser Senhor da tua vida. Vamos orar nessa noite e peça o Espírito Santo para ele ser Senhor da sua vida. Talvez você não consegue ser dirigido pelo Senhor, não consegue ver em Deus um cabeça para a tua vida. E daí você fica sem direção, sem noção das coisas, perdido ou perdida. Mas os ventos do Espírito estão soprando neste lugar. Deixa o Espírito Santo soprar esse vento na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Ele vai trazer vida. Às vezes nós queremos milagres, coisas, e é tão simples. A Bíblia fala que o profeta Ezequiel, ele foi levado pelo Espírito, né, ali diante daqueles ossos secos, e ele perguntava para o Senhor, o que eu faço aqui? E o Senhor ia dando ordem, ele ia repetindo. Então, para nós termos êxito na obra, é só seguir essa revelação de Ezequiel 37, que é o vale de ossos secos, né? Nós somos apenas instrumentos de Deus, é Ele que nos conduz, e aquilo que Ele manda nós fazer, nós fazemos. Se Ele não mandar você fazer nada, fica quieto também. Talvez Ele quer que você descanse nesse momento que Ele não mandar você fazer nada, para que você tenha mais energia para fazer algo muito maior que Ele vai te dar para fazer. Você não é inútil, porque nós temos preço de sangue. O nosso Jesus, Ele deu o sangue dele por nós. E que em nome de Jesus você consiga entender o valor que você tem em Cristo, para que você entenda que as coisas não estão indo de mal a pior. São os ventos do Espírito assoprando para trazer vida àquilo que está morto, para desligar aquilo que está ligado no lugar errado, para fazer o que precisa fazer e desfazer aquilo que precisa ser desfeito. Então, em nome de Jesus, receba a unção do Senhor que despedaça todo jugo sobre a sua vida, e que essa unção também flua através da tua vida, flua no teu lar, na tua família, que esses ventos do Espírito possam posicionar você no seu lugar, posicionar a sua família no lugar dela, cada um no seu lugar, dá tudo certo. As coisas fora do lugar viram bagunça, mas o Espírito Santo ele vem para arrumar toda a bagunça. Mas a primeira bagunça que ele arruma é em nós, né? Nós somos a construção do Senhor. Então primeiro ele nos constrói nele, e aí ele faz de nós construtores de excelência. Amém? Levanta suas mãos nessa noite e vamos orar em concordância. A Bíblia fala, se 2 ou 3 concordarem acerca de algo na terra, será ligado no céu. Nós vamos tomar posse dos céus na terra. Deus nos chamou como igreja, como povo eleito, como embaixadores dele, para trazer a cultura do céu para a terra. E a minha oração nessa noite é que Deus proteja o teu coração. Faça de você, homem, um guerreiro para proteger a sua esposa, seus filhos. Faça de você um homem que se submete ao governo de Cristo para governar sua esposa e os seus filhos na sabedoria do céu. Porque o governo do Senhor é um governo sempre eterno. Vamos orar nessa noite. Agradeça a Deus, aleluia, por tudo que te aconteceu na vida, quer seja bom, quer seja ruim. A Bíblia fala que o fim é melhor do que o começo. E Deus, Ele tem nos trago para o fim desejado. Ele tem nos trago para os rios de água da vida.
Ele tem feito do nosso interior rios de água da vida. E nós precisamos deixar que esses rios, aleluias, lave todo o nosso ser e lave também aqueles que estão ao nosso redor, aonde Ele nos enviar. Você é uma bênção do Senhor. Você é um filho amado, uma filha amada, para manifestar o amor de Deus que cura as pessoas, cura situações, cura lugares, transforma ambientes. Em nome de Jesus, tome posse nessa noite. Aleluias. Fale comigo, eu sou uma bênção, eu sou um filho amado do Senhor. Eu estou no lugar certo, na hora certa, porque quem me conduz é o Espírito Santo. E eu muitas das vezes não sei aonde eu vou, não sei como eu vou, não sei o que vai acontecer, mas no fim, tudo já está pronto em Deus. Fale com Deus nessa noite, fala: Senhor, obrigada pelo meu nome escrito no livro da vida. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus e quiser aceitar Jesus também nessa noite, coloque aí, né? Escreva aí: eu quero aceitar Jesus, tá? E em nome de Jesus nós te ligamos, né, ao céu, nós te ligamos na presença de Deus em nome de Jesus Cristo. Nós somos ganhadores de alma, somos instrumentos de valor nas mãos de um Deus poderoso para fazer além do que pensamos ou pedimos. Isso é maravilhoso. Todos nós somos importantes, cada um temos um papel distinto, mas é um papel importante, cada um fazendo a tua obra, porque nós somos os obreiros, mas quem, aleluias, é o condutor dessa obra é o nosso Deus, aleluias. Fale com Deus nessa noite, fala: Senhor, seja meu mestre por excelência, seja o meu cabeça, seja aquele que me governa em tudo. Fala com Ele: Senhor, eu quero receber um batismo de obediência. Fale com Deus: Senhor, eu não aceito nada do diabo na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu não aceito ser influenciado pelas coisas ruins que me aconteceram no passado. Fala: Senhor, eu não quero viver de futuro, mas eu quero viver cada dia, Senhor, na sabedoria e no conhecimento do Senhor, sendo dirigido pelo Teu Espírito Santo da verdade. Fala: Senhor, cuida de mim, da minha família, faça a Tua obra em mim e através de mim, em nome de Jesus. Aleluia. Fala com Deus: perdoa, Senhor, os meus muitos pecados, perdoa as minhas ações incorretas diante do Senhor, Pai. E lava-me em nome de Jesus, porque eu quero ser uma água para lavar a muitos no poder e na autoridade do nome de Jesus. A paz do Senhor para vocês. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curte, né? Dá um joinha, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos, compartilhe com aqueles também que não são seus amigos, porque a Bíblia fala que Deus faça com que os nossos inimigos tenham paz conosco, ok? A paz do Senhor, obrigada pela sua presença, tá? Que Deus continue te abençoando grandemente a todos nós, em nome de Jesus. Paz do Senhor. Seja um mantenedor. Deus dá sementes ao semeador. Nos ajude a levar o avivamento. O avivamento depende de cada um de nós. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Envie sua semente de amor, conforme o precioso Espírito Santo colocar em seu coração.
train filled the temple. Above it stood the seraphim. Each one had 6 wings. With twain he covered his face, with twain he covered his feet, and with twain he did fly. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord. The whole earth is full of his glory. Holy, holy, holy is the Lord. The whole earth is full of his glory. And the posts of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. Then said I, Woe unto me! Woe unto me! I'm undone, for mine eyes have seen the King Almighty. Woe unto me! Woe unto me! I'm undone, for mine eyes have seen the King Almighty. Then flew one of the seraphim unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar, and he laid it upon my mouth, and said, Lo, this hath touched thy lips, and thine iniquity is taken away, and thy sin purged. Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? Whom shall I send? And who will go for us? Then said I, Lord, here I am. Whom shall I send? Whom shall I send? And who will go for us? Then said I, Lord, here I am. Holy, holy, holy is the Lord. The whole earth is full of his glory. Holy, oh holy, holy is the Lord. The whole earth is full of his glory. Holy is the Lord. The whole earth is full of his glory. Господи, Ты испытал меня и знаешь, когда я сажусь, когда встаю, иду я или отдыхаю. Тебе известны мои пути, еще нет слова на языке его уже. Ты, Боже, знаешь совершенно, куда от Тебя я пойду. От Твоей улицы не скроюсь, на небо взойду Ты там, сойду в глубины ада. Возьму ли я крылья зари, или стелюсь на край моря, и там поведет меня Твоя милость. Скажу ли, может, тьма меня сокроет, и светлый день превратится в ночь, но ночь как день
и тьма, как свет перед тобою. Славлю тебя, все дела твои дивны, и ведение твое мне не постичь, как высоки твои все, Боже, помышления. Куда от тебя я пойду? От твоего лица не скроюсь, на небо взойду, ты там.